Olá, paz do Senhor Jesus. Voltamos com o nosso programa Ministrando a Palavra. Estamos aqui no estúdio da TV Grandourados para todo o Brasil e nesse momento nós queremos transmitir uma palavra para o seu coração, na sua família, no seu lar e declarar a você as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Para isto eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia ou mesmo acompanhar a leitura aí na tela da sua TV, aonde você estiver. Quem sabe você está no hospital, na sua casa, está no quarto, na sala, não importa onde você esteja. O importante é que você possa nesse momento abrir o seu coração e ouvir a palavra de Deus. Nesse momento quero convidar você para ler a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 10, versículo de número 25, fala sobre a parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele diz: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus respondeu, dizendo: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando o retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite, vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo o que mais gastares te pagarei quando voltar. Essa leitura, embora ela seja um pouco extensa, ela é explicativa por si só. Estamos nesse momento falando aqui sobre um doutor da lei, o conhecedor das Escrituras, que pergunta para Jesus o que ele havia de fazer para que ele pudesse herdar a vida eterna. E então o Senhor Jesus pergunta para ele o que é que estava escrito na lei, como ele lia e entendia a lei. E ele responde de forma muito certa. Ele responde: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele respondeu de maneira correta. E ali o Senhor Jesus disse a ele que ele tinha respondido bem, que ele entendia muito bem da lei e ele poderia então cumprir aquilo e viver, fazer aquilo, não é? Que ele então teria a vida eterna. E aqui nós temos uma contra-resposta, né? Uma justificativa. Ele tenta se justificar a Jesus e ele pergunta quem era o próximo dele. Quem é o meu próximo? E aí então Jesus conta esta parábola falando, né, acerca de um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém era um lugar onde as pessoas, né, os religiosos subiam para fazer as suas adorações, para levarem suas ofertas, os seus sacrifícios e ali participarem das festas sagradas naquele lugar, no templo e naquela cidade. E a Bíblia diz que este homem que Jesus está narrando, ele estava descendo de Jerusalém.
ele estava voltando, ele estava indo de viagem, e ele estava então descendo para um lugar chamado Jericó. Essa cidade de Jericó, ela tinha sido destruída e amaldiçoada. Quem reconstruísse Jericó seria amaldiçoado. Então, nós entendemos que Jerusalém, nesse contexto, representa a casa de Deus, representa o lugar da adoração, o lugar onde estamos servindo a Deus, oferecendo a Deus as nossas ofertas, os nossos sacrifícios, aonde nós estamos apresentando ao Senhor as nossas causas, e ali muitas vezes se colocamos diante de Deus com o nosso coração puro, aberto, voluntário, e também é onde Deus responde as nossas orações, os nossos clamores, e muitas vezes desfrutamos da casa do Pai, as bênçãos que tem para cada um de nós. Quem sabe você hoje está em Jerusalém, hoje você está adorando ao Senhor, buscando a Deus, você está na casa do Senhor, recebendo respostas de Deus. Deus está falando contigo, Deus está recebendo a sua oração, o seu clamor. Mas quem sabe você está descendo, saindo deste lugar de adoração, do altar, aonde Deus te estabeleceu para que você fosse cuidado, zelado, amparado. E quando nós saímos da presença de Deus, da presença do Pai, nós temos algumas consequências. A Bíblia fala de um jovem que morava na casa do seu pai. Em Lucas também nós temos esta mesma passagem, né, que fala sobre o filho pródigo, né? Quando ele sai da casa do seu pai, ele pede a parte da sua herança, e a Bíblia diz que quando ele sai da casa do seu pai, ele começa então a perder toda a sua herança, e ele gasta com os amigos, com as prostitutas, meretrizes, e ali então ele joga fora uma conquista de muitos anos da sua família, do seu pai, e ele então se encontra num momento difícil da sua vida, ao ponto dele clamar a um homem que apacentava porcos para que ele pudesse então ajudar naquele trabalho. E o homem, aquele senhor, o deu o trabalho, porém naquele trabalho tão desonroso, principalmente para um judeu, ele então estava ali alimentando aqueles porcos e desejou comer aquelas bolotas, aquele alimento que ele estava servindo aos porcos. Mas nesse momento que ele já tinha perdido tudo, ele já tinha se afastado da casa do pai, ele se lembrou e ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti. Esse texto dessa parábola que nós acabamos de mencionar, o filho pródigo, ele reconhece o seu erro ao sair da casa do pai. E quando ele reconhece, ele também se arrepende dos seus erros e dos seus pecados. E nesse momento, quando ele se arrepende, ele então toma uma decisão, uma atitude de voltar para a casa do pai, mesmo sem nada, tendo perdido tudo o que ele tinha conquistado, o que ele tinha pedido como herança. Ele volta para a casa do pai, pensando no seu coração: quem sabe o meu pai, ele não vai me receber como filho mais, mas pelo menos como um dos seus trabalhadores, eu viverei melhor do que eu estou aqui. Hoje, Deus está falando ao seu coração. Se você tem se afastado da casa do pai, tem pedido a sua parte e tem desfrutado no mundo de ilusão, de prostituições, de vícios, e quem sabe você tem se perdido nesse tempo, mas hoje Deus está falando ao seu coração: levante-se
e volte para a casa do Pai. Levante-se agora mesmo, hoje mesmo, e faça uma decisão no seu coração e diga: Pai, eu pequei contra ti, pequei contra os céus, me recebe como um dos seus trabalhadores. A Bíblia diz que quando este filho chegou e se aproximou perto do seu pai, o seu pai o estava esperando, aguardando com um bezerro cevado, que já estava preparado para receber o seu filho. O Senhor, Deus, já preparou a festa para que quando você retornar, você ser recebido com honra, com alegria e com muita festa. A Bíblia diz que quando o pai viu seu filho, o pai, ele correu e abraçou o seu filho e disse: meu filho, tu estavas morto e reviveu. E ele então pede para que os seus empregados tragam a melhor roupa, um anel, sapatos novos, e ali então celebra uma grande festa para aquele filho que estava perdido e foi encontrado, que estava morto e reviveu. Isto significa, simboliza também que quando nós estamos fora da casa de Deus, quando nós estamos fora da casa do Pai, nós perdemos muitas coisas que Deus tem para nos entregar. Deus tem reservado para você, neste dia, roupas novas, sapatos novos, anel, que é a aliança. Deus quer trocar tudo aquilo que te fez você sofrer no mundo de ilusão, de pecado, de tantas coisas que te fez você sofrer. Quem sabe você vem carregando esses traumas na sua vida, de tantas perdas, de tantos problemas, de tantas desilusões no seu sentido amoroso, emocional, econômico. Quem sabe você está desesperado neste momento, mas Deus está dizendo: volte para a casa do Pai, volte para Deus. Deus tem uma resposta para você neste dia. Assim também como este texto que nós lemos, que este homem, ele saiu de Jerusalém. E quem sai de Jerusalém, quem sai da presença de Deus, quem sai da presença do Pai, ele corre grandes e sérios riscos, porque fora da proteção de Deus, nós estamos vulneráveis aos salteadores, aos ladrões, aqueles que podem nos fazer mal. E a Bíblia diz que este homem, ele ia descendo. Todos aqueles que saem da presença de Deus, eles descem ao nível mais baixo da imoralidade, do pecado, dos vícios, de tudo aquilo que traz engano, mentiras, falsidades. Talvez as pessoas que estão à sua volta se disfarçam muito bem e fazem você imaginar ou pensar que você está bem. Porém, Deus vem hoje e fala ao teu coração: você não está bem, você precisa de tomar uma decisão. E hoje Deus está dizendo ao teu coração: filho meu, filha minha, dai-me o teu coração, entrega a tua alma, a tua vida para Jesus. Jesus te ama, Ele quer mudar a sua história hoje, quer fazer de você uma mulher, um homem, um jovem. Quem sabe você seja até um menino, uma menina que precisa ter um futuro brilhante, um futuro de paz. E Deus quer fazer isto por você. Hoje nós temos este exemplo deste homem que descia de Jerusalém para Jericó. E no meio do caminho ele encontrou um salteador. E ele então entregue aqueles salteadores nas mãos. A Bíblia traz um termo, uma palavra, que caiu nas mãos dos salteadores. Ele foi entregue, ele caiu, não havia outro caminho, ali estava então ele nas mãos daquele que podia roubar, que é o que fizeram com ele, roubaram tudo o que ele tinha de valor. Quantas pessoas
que foram pessoas extraordinárias na vida, tiveram sucessos espirituais, foram homens e mulheres que mudaram a mente, o coração de muitas pessoas com as suas palavras, com seus exemplos. Porém, hoje estão caíram, e o estado de miséria com o qual eles se encontram hoje é desesperador, é ridículo, é miserável. Um homem, uma mulher que cai nas mãos do diabo, que cai nas mãos de Satanás, que cai nas garras do adversário. O adversário faz eles se tornarem humilhados. A Bíblia diz que aquele que se humilha na presença de Deus será exaltado. Mas o que acontece com aqueles que caem nas mãos do adversário não é que eles se humilham, mas que eles são humilhados. Se humilhar é diferente de ser humilhado. Se humilhar é uma posição de quando nós nos encontramos com o coração contrito e nós mesmo decidimos então rasgar as nossas vestes, não somente as nossas vestes, mas o nosso coração, e se entregar a Deus e dizer: Senhor, estou aqui para me humilhar, para me entregar nas tuas mãos, para fazer a tua vontade. Este é aquele que se humilha na presença de Deus, pedindo perdão, pedindo para que Deus mude a sua história. Mas aqueles que são humilhados são aqueles que, no seu orgulho, na sua vaidade pessoal, na sua maneira arrogante de viver a vida, eles acabam fazendo coisas que não agradam a Deus, coisas que não trazem alegria para o coração de Deus. E então, num momento da sua vida, aquilo que ele plantou, certamente ele colherá. Existe uma lei muito certa na Bíblia, que é a lei da semeadura. Se alguém planta a desonra, a humilhação, pisam nos outros para poderem se sobressaírem, certamente alguém o pisará. Certamente alguém fará coisas que ele não espera. Assim também nós temos este texto bíblico dizendo que este doutor era um homem extremamente culto, um homem que conhecia as leis, não era qualquer pessoa. Ele era um homem muito inteligente, era um homem estudado, preparadíssimo. Quantos doutores nós temos, entre aspas, que se dizem conhecedores das coisas de Deus, homens e mulheres que se vangloriam no seu conhecimento, na sua sabedoria, entre aspas também, porque a verdadeira sabedoria, ela está em Jesus. Mas quantos têm se vangloriado e têm caído nas mãos dos salteadores, nas mãos de Satanás? A Bíblia, ela é muito clara em dizer que estes salteadores roubaram tudo o que este homem possuía. Roubaram as suas riquezas, roubaram, quem sabe ali, as suas vestes de valor, alguma coisa que ele carregava, eles então roubaram dele. E na sequência diz que espancaram, bateram nele, machucaram ele. Quantas pessoas têm perdido tudo o que possuem? Perderam a sua condição econômica, perderam a sua condição moral e muitas vezes ainda continuam sendo atacados, machucados por palavras, por mensagens, por muitas vezes ser exposto a sua vida publicamente daquilo que muitas vezes eles não quiseram
tratar, eles não quiseram resolver antes, porque o pecado, uma vez não tratado no seu tempo, ele é exposto publicamente depois. A Bíblia fala sobre Sansão. Sansão era um homem, um nazireu de Deus. Sansão tinha todas as qualificações. Porém, um dia, a Bíblia diz que ele passa por uma carcaça de um leão morto, e ali estava um mel. E ele então, como nazireu, não podia tocar em nada que era morto, nem de animal e nem de homem. E ele pega aquele mel e come aquele mel. Ele quebrou a lei do nazireato. E quando ele chega na sua casa, ele não confessa aos seus pais, muito menos ao sacerdote, porque se ele confessasse, o sacerdote teria que rapar a sua cabeça, deixá-lo 7 dias retirado, e ali então tudo que ele tinha praticado antes seria desconsiderado. Porém, Sansão não quis se expor e tratar o seu pecado no tempo necessário. Ele continuou, e a Bíblia diz que os seus olhos se agradaram por uma moça que não era da tribo de Israel. Os seus pais o aconselhou e ele disse: não, esta foi que as minhas vistas, que os meus olhos se agradaram dela. E a Bíblia diz que ele, então, ele vai e tem um caso com Dalila. Ele ama uma filisteia. Dalila, então, prepara para Sansão uma armadilha. E ali, quando Dalila chama os filisteus: vem sobre ti, Sansão, ele se levanta e o Espírito Santo não está mais sobre ele, porque ele já estava acostumado, ele já estava em pecado, e o seu pecado não foi tratado localmente. Porém, Deus permitiu que os filisteus rapassem os seus cabelos. Os seus inimigos expuseram ele, humilharam ele publicamente. Não só isto bastasse, mas furaram também os seus olhos. Os mesmos olhos que ele se agradou de Dalila foram furados. E os seus inimigos zombavam dele, dizendo: tu não eras Sansão? Você não era aquele que matava, que fazia? Você não era aquele que tinha força para ferir 1000 homens com a queixada de jumento? Sansão então foi humilhado pelos seus inimigos. E esta história nos retrata que quando nós não queremos tratar os nossos pecados de maneira local, um dia ele se tornará público. E por esta razão nós temos tantos escândalos de pessoas que aparecem nas mídias, nas redes sociais, televisivas, e ali está então exposto publicamente o pecado que não foi tratado. Por isto, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Nós temos muitas pessoas que, ao invés de declararem os seus pecados, confessando e se arrependendo dos seus atos, como no caso do filho pródigo, eles então preferem enfrentar, como este moço, como este homem enfrentou a vida do lado de fora, descendo aos níveis mais baixos da humilhação. E quando caem nas mãos dos salteadores, eles roubam, despojam, tiram toda a sua riqueza, o seu valor, e expõem publicamente, muitas vezes deixando quase morto, como foi o caso deste homem. Ele ficou quase morto, porque Deus tinha um plano e Deus tinha um exemplo
na vida deste homem. Deus tem um plano na sua vida. Quem sabe você está quase morto, quase, mas Deus está enviando aí um bom samaritano. Quem sabe é o seu próprio inimigo, porque os samaritanos não se comunicavam com os judeus. E a Bíblia diz que o sacerdote que tinha este papel e também era judeu, porém ele estava descendo de Jerusalém. Quem está descendo aos níveis da humilhação não pode ajudar. Quem está descendo não pode fazer nada por você, pois ele está tomando o mesmo caminho que muitos tomaram, descendo, saindo da presença de Deus. O levita também não pôde socorrer. Porém, a Bíblia diz que o samaritano, ele ia de viagem. Ele ia adorar, glorificar, oferecer ofertas ao Senhor. E quem vai à casa, ao templo, ao Santo dos Santos, quem vai à presença de Deus, ele sempre tem alguma coisa para oferecer. Este samaritano pegou este homem, curou as suas feridas, aplicou azeite. O azeite era utilizado neste tempo para unção e para também curar as feridas, as machucaduras. Deus está enviando até você neste dia um samaritano, ou o bom samaritano, para curar as tuas feridas da sua alma, do seu corpo físico, das palavras que foram lançadas contra a sua vida, e muitas vezes você ficou tão ferido que quase morreu. Quem sabe você está mesmo no meio do caminho e não tem força para retornar, mas o samaritano tinha também azeite e vinho. O vinho representava a alegria, representava o momento de transformação, de mudança daquilo que era triste para aquilo que se tornaria alegre. Deus quer mudar a sua história, como mudou naquele dia em que Jesus se apresentou no casamento em Caná da Galileia. O vinho, que era símbolo de alegria, terminou, e ali o Senhor então transformou água em vinho. Deus quer transformar hoje a sua vida triste, vazia, cheia de problemas, cheia de traumas. Ele quer hoje fazer você se levantar. Ele vai colocar na sua cavalgadura, ele vai colocar você no próprio cavalo e vai levar você à estalagem, ao lugar seguro, e vai então cuidar de você. Deus quer mudar hoje o quadro da sua vida e fazer você entender que quando você está descendo aos níveis mais baixos, você precisa voltar em si e se arrepender, confessar os seus pecados e buscar a misericórdia de Deus. Deus sempre estará pronto para lhe perdoar. Não importa qual seja o seu pecado, qual seja a sua culpa, qual seja o seu erro. Quem sabe você está dizendo hoje: eu nunca tratei o meu pecado. Quem sabe você cometeu pecados contra Deus antes do seu casamento, cometeu sexo antes do seu casamento e nunca confessou isto. Está encoberto. Mentiras, adultérios. Quem sabe você foi uma pessoa que murmurou na sua vida. A Bíblia diz que o pecado da murmuração é semelhante ao de feitiçaria. Muitas pessoas que praticam a idolatria, tantos pecados que Deus abomina, precisam ser confessados e tratados. Se Deus hoje fala com você, é porque Deus quer que você confesse o seu pecado, que você se humilhe à presença dEle. Eu quero te ajudar, você orando
e trazendo à sua vida hoje azeite e vinho. Quero orar com você. Convido você neste momento para, juntamente comigo, dobrar aí a sua cabeça, se você estiver em algum lugar, fechar os seus olhos, e você fará uma oração de conserto, corrigindo os seus problemas, entregando a Jesus, confessando os seus pecados, dizendo tudo aquilo que está guardado dentro do seu coração. Quem sabe você carrega mágoas, ódios de pessoas que praticaram mal contra você, e Deus está te dizendo: você precisa perdoar. Neste momento, Deus está perdoando você, mas antes que isto aconteça, você precisa também perdoar e liberar o perdão, pois a Bíblia diz que se nós não perdoarmos, Deus também não pode nos perdoar. Quero orar por você. Senhor Jesus, neste momento, estas pessoas que estão, Senhor, entregando as suas vidas para Ti, confessando seus pecados, suas culpas, pecados que há muitos anos eles carregam, Senhor, como fardos pesados, como angústias, dores, sofrimentos internos. Ó Deus, nós clamamos agora e pedimos que o Senhor venha agora trazer o azeite para curar as feridas, as machucaduras da alma, do corpo, da mente desta pessoa. Que todos os traumas, meu Senhor, do passado, traumas na sua infância, meu Senhor, neste momento, seja perdoado os seus pecados e arrancado, Senhor, este mal com a raiz e tudo, e seja lançado nas profundezas do abismo. Deus, nós oramos agora, Pai, e declaramos perdão, restauração, alegria, Senhor, que através do vinho, do símbolo da alegria, o Senhor venha trazer, Senhor, mudança nesta família e, Senhor, abençoar esta casa. Eu declaro em Teu nome, Jesus, o perdão, a bênção e a restauração para esta pessoa, para este coração, em nome de Jesus. Quero aproveitar e convidar você para fazer parte dos nossos cultos. Agora estamos com 3 cultos aos domingos. O primeiro às 9 da manhã, o segundo culto às 17 horas e o terceiro culto às 19 horas. Esses cultos têm sido cultos muito abençoados. Também estamos com culto às 19 horas nas segundas e quintas-feiras. Na sexta-feira, à tarde, nós temos um trabalho muito especial chamado Tarde de Milagres. Nesse dia, nós oramos por curas, libertação, oramos por pessoas que estão com problemas de todas as naturezas. Se você está enfermo, qualquer que seja a sua natureza, o Senhor tem nos usado para curar muitas enfermidades. Em nome de Jesus, a Bíblia nos dá esta autoridade. Queremos te convidar. A nossa igreja é uma igreja que está há muitos anos ali na rua Elias Milan, número 244, Jardim Flórida 1. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Pela misericórdia de Deus, estamos ali com o pastor local, naquela congregação, nesse vasto campo da cidade aqui de Dourados. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.